Bom dia, então. Tô gravando agora nosso encontro, né, aqui da Geologia Ambiental. Depois, eu juro que eu vou baixar todos esses vídeos, aí eu vou subir tudo lá no canal para poder compartilhar o link aqui com vocês, tá? Meio zoado, mas vou começar a me organizar com relação a todas as nossas disciplinas, tá bom? Bom, hoje espero que estejam todos bem, que vocês estejam tranquilos, né? Se cuidando direitinho. Nós, nessa disciplina, vamos caminhar até o final do semestre com ela de maneira remota, tá? Então, independente aí, nosso planejamento, ela é de trabalharmos de uma maneira remota. E a parte prática da disciplina a gente desenvolve, como já conversamos a respeito, a partir dos estudos de caso, né? Aqui nos estudos de caso, hoje, eu vou disponibilizar mais um estudo de caso para vocês, tá? Eu não vou deixar uma semana para vocês fazerem, eu vou deixar a atividade aberta por 15 dias, vale muitos pontos, né? Então, a gente vai deixar um tempo maior, mas aí vocês se programam de acordo com o planejamento, com as outras atividades e outras disciplinas que vocês têm aí, os compromissos de vocês, tá? Então, aqui eu não sei se todos estão aí com acesso ao Canvas, vou olhar agora. Eu acredito que dessa disciplina todos estejam. Geoambiental, os frequentes, né? Então, deixa eu pegar aqui as pessoas, ver os frequentes. Sim, nós não temos nenhum convite que não foi aceito, tá? Então, deixa já eu voltar aqui. Não é aqui, errei. Aqui, ó. Voltando aqui. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Vou apresentar para vocês, vou compartilhar a tela. E vou apresentar aqui para vocês a atividade avaliativa de hoje, certo? Eu não sei se todos vocês estão aí em acesso direto ao Canvas nesse momento, mas não precisa acessar nesse momento, que eu mostro aqui da minha tela, e aí depois vocês se organizam para desenvolver a atividade aí de acordo com aquilo que vocês melhor julgarem em termos de horário, tá bom? Então, espera aí que eu vou voltar aqui no meu curso e entrar aqui, ó, FACIP 32710, que é Geologia Ambiental. Então, para hoje, pessoal, deixa eu ocultar isso daqui. Para hoje, eu disponibilizei um fórum de atividades, que é um fórum estudo de caso 2, tá? Eu nem vi que aqui o fórum 1 era estudo de caso. Eu vou mudar esse nome aqui. Pois eu vou mudar esse nome para não dar confusão. O nosso fórum 1 foi o estudo de caso 1, tá? Que está se encerrando hoje. Deixa eu tentar mudar aqui, senão pode dar confusão. Estudo de caso 1. Ok, vamos ver se eu consigo salvar sem prejudicar o que vocês já fizeram, certo? Deixa eu só colocar o pessoal para dentro da salinha. Aqui. Sim. Ótimo. Então, no módulo de hoje, vocês vão desenvolver o estudo de caso 2, tá? Então, vocês vão trabalhar sobre, pensando em erosão, pensando em intemperismo, pensando em ação da água e do vento, sobre as áreas fontes,
que podem disponibilizar sedimentos, blocos de rocha, que depois serão trabalhados para a bacia sedimentar. Então, o princípio é um processo geológico muito comum, né, na natureza, que nós vemos acontecer nas áreas expostas e que, de fato, são necessários para, inclusive, as formações das rochas do tipo especialmente sedimentares, ok? Só que, com base nesse conteúdo prévio que vocês têm das rochas sedimentares, do conhecimento da formação e da origem das rochas sedimentares, só para pensar em termos de processos que atuam na área fonte, que é exatamente a parte, né, da rocha que está em exposição. Aí, nós vamos desenvolver este processo geológico considerando aquilo que foi um acidente, né? E considerando que essas rochas, quando são formadas, quando conseguem formar grandes paredões, quando estão na natureza em grandes paredões, escarpas ou cânions, constituem um risco de desabamento, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre o acidente de Capitólio, que não sai da mídia e infelizmente aconteceu e vitimou algumas pessoas. E eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada. Aqui embaixo a gente tem esse bloco diagrama que tenta explicar um pouquinho daquilo que acabou acontecendo ali, né? Nessas rochas de Furnas. E tem muita informação de origem do DNPM, de origem de geomorfólogos, geocientistas, geólogos, e eu gostaria que vocês fundamentassem, né, esse estudo de caso 2 com base nesse tipo de informação. Então, façam uma pesquisa para ver o que esses geocientistas estão dizendo para nós, né? Então, o esquema abaixo reúne informações que ajudam na compreensão do acidente natural que aconteceu em Capitólio, né? E por que esse é um risco iminente em todos os cânions, de todo mundo. Pesquise algumas ações de mitigação para realizar, que podem ser realizadas em lugares como esse, tá? Então, vocês vão acabar descobrindo que, fazendo uma pesquisa, que é super comum, que até o Grande Canyon, no Rio Colorado, por onde corta aí o Rio Colorado, também acontece nos Estados Unidos, ou seja, nós temos várias ações, vários tipos de mitigações, mas uma política forte de monitoramento que é necessário ser feita, né? Para evitar esse tipo de problema que nós vimos em Capitólio, tá? Mas é interessante que vocês entendam o que acontece com as rochas de lá e de todos os paredões, tá? No litoral do Nordeste, nós também temos a formação barreiras, que são as rochas muito próximas ali das encostas, né, da região da praia, e também é comum os desabamentos de blocos de rocha, porque, só lembrando, esses blocos de rocha estão expostos e sofrem a ação, né, de todos os processos geológicos ali que atuam, considerando, vocês precisam lembrar, né, considerando ali o processo de formação da rocha sedimentar. Então, os processos de erosão, intemperismo e transporte que atuam na rocha-fonte até a deposição numa bacia sedimentar. Certo? Então, hoje, o que eu tenho aqui para apresentar para vocês é exatamente o estudo de caso 2. Nós não teremos. Tá muito ruim, tá dando erro. A Carolina, ela tá tentando e não consegue, né? A internet, quando fica instável, é complicado, viu, pessoal? Mas tudo bem. Passa para ela, Paula, que na verdade hoje eu não vou dar conteúdo teórico, nós vamos aplicar a parte teórica dentro aí, no contexto do estudo de caso 2, tá? Eu só gravei e vou disponibilizar depois para que não fique dúvida de que o nosso encontro de hoje disse respeito exatamente a isso, tá? Dúvidas, pessoal, que eu posso colocar aqui no bate-papo? Dúvidas? Sabrina. Pode falar, Matheus.
Eu cheguei, a aula já tava tipo uns 5 minutinhos. Teve alguma coisa antes disso? Não. Matheus, hoje eu não apresentei. Deixa eu ver se você já está aqui na turma. Você já tem acesso ao Canvas Já, dessa turma? sim. Então, hoje não teve aula teórica. O que eu apresentei para o pessoal aqui da turma é o módulo novo. Hoje, o nosso módulo novo, deixa eu ver se eu estou compartilhando ainda. O nosso módulo de hoje é apenas a atividade avaliativa. Então, esse é um fórum de atividade que eu estou chamando de estudo de caso 2, certo? Que eu gostaria que vocês pensassem, escrevessem, explicassem, pesquisassem, pegassem outros exemplos, né? Para colocar aí a questão do acidente que aconteceu em Capitólio. E o que eu estava comentando até então é que toda a rocha, toda a escarpa, todo o cânion, que são esses grandes grupos, grandes blocos de rocha que estão em exposição na natureza, elas constituem um exemplo daquilo que seria a tal área-fonte e elas estão sujeitas às ações dos processos geológicos que vão acabar trabalhando essas rochas, né? É por isso que acidentes como esse, não um acidente em si, tá? Acidente é outra coisa, mas desabamentos como esse acontecem em todos os lugares do mundo todo que tenham canyons, que são esses blocos de rochas grandes aí. Era só isso que eu estava comentando, eu não falei nada de teoria até então. Deixa eu ver o que temos aqui. A Nicole tentando entrar. Entendeu, Matheus? Sim, obrigado. Nada. Você conseguiu fazer o fórum 1? Sim. Ok, é porque eu só tô perguntando porque eu ainda não corrigi, tá? Uhum. Farei a correção em breve. Então é isso, pessoal. Tem mais alguém aqui querendo tirar alguma dúvida? Sabrina, Pode bom falar, dia. Karen. Aqui no Brasil, como que é o monitoramento, por exemplo, de canyons aqui? Algum lugar aqui tem uma equipe especializada nisso ou isso é assim deixado a Deus dará aqui? O que você acha, Karen? Qual é o seu palpite? Eu Como boa acho, brasileira, como pessoa engajada nos parques, né? Como educadora ambiental, nata de divulgação. Esse é o ponto, sabe? Essa é a parte triste da história toda que você vai acabar descobrindo, né? Vamos de Deus dará. E Deus tem sido muito bom com o nosso território, porque a situação era para ser muito pior, considerando que não há esforço político. Então, se vocês forem dar uma olhadinha no histórico dos acontecimentos ali de Capitólio, é triste, porque nem, assim, é uma concessão, a área é a concessão de Furnas, né? E não tem nem a parte da concessionária e nem a parte da prefeitura. Não tem nada. As pessoas entram nas embarcações e saem das embarcações. Turistas, é uma área muito explorada, porque é muito bonita, né, de turismo, mas não tem nada. Aquela rocha, aquele bloco de rocha já estava pendurado há muito tempo. É difícil a gente achar os culpados, não existem culpados, né? A questão é que existe muita negligência. Só que eu acho legal vocês darem uma pesquisada, porque depois que o acidente já aconteceu, tem muita gente falando: olha, poderia ser feito isso, poderia ser feito aquilo, poderia ser feito. E é uma região, o caso específico de Capitólio, o geoturismo é muito explorado, porque é uma cidade pequena. Então, o turismo naquela região, ele contribui muito economicamente falando. Então, exatamente por causa disso, que o investimento deve ser mais pesado ainda na contenção, no monitoramento. Tá? Se você pega, e eu gostaria que vocês dessem uma busca geral para ver como que funciona por aí. Por exemplo, o cânion mais famoso do mundo é o Grand Canyon, né? Nos Estados Unidos, aberto à visitação. Por que é o mais famoso, né? Porque é muito acessível, ele contém grande quantidade de exposição de rochas, né? Lá, e assim, no deserto do Arizona, ali naquela região. E tem muita. Todas as visitações são guiadas, existe um sistema de monitoramento diário,
né? Emitem o cientista antes de ir, ele olha as condições climáticas, ele olha os pontos de mais instabilidade. Então, assim, tem como você fazer esse tipo de situação, tá? Inclusive, para o caso de Capitólio, eu vi um depoimento, uma carta assinada pelos geocientistas, era um geomorfólogo e um geólogo, né, dando uma proposta, olha, uma saída para continuar explorando a região, mas em segurança, seria isso. Eu não vou falar depois se vocês não acharem, tá? Que é tão óbvio, tão barato, tão simples, mas ninguém faz. Vamos ver, né? Se agora, depois que aconteceu, se a gente faz. Duvido também, porque há 2 anos atrás, quando eu ministrei essa disciplina, o estudo de caso 2, obviamente, não era Capitólio, que aconteceu agora, mas era o rompimento da barragem de Mariana, Brumadinho. É a mesma situação. Contenção, o processo, é a natureza sobrepondo a ação humana, né? Então, assim, você sabe a resposta, Karen. Nós não temos, né? Nós não temos fiscalização para isso, né? E não é simplesmente fechar e acabar com o geoturismo ali daquela região. É tão importante, é tão rico, é tão lindo, que tem condições, inclusive, de ser geoparque da Unesco. Seria bom vocês conhecerem esse conceito também, tá? E toda vez que uma rocha é uma área, toda vez que ela é tombada como um sítio geológico importante, né? A gente tem um órgão federal que reconhece todas essas geológicos e paleontológicos, que, na verdade, elas passam a ganhar uma categoria aí de ter um monitoramento constante. Então, por lei é protegido, por lei deve ser monitorado. Mas e os fiscais que ali estão? E o retorno financeiro para contratar monitores que entendam do que está acontecendo ali, né? Seja via prefeitura, poder público, ou via iniciativa privada, né? A Furnas está ali explorando a região. E o que retorna para a sociedade em termos de só para a sociedade e para o próprio município, né? Em termos de geoturismo. Então, assim, são belezas naturais, mas que a gente deixa escapar e acabam virando desastres naturais, entendeu? Então, esse é só um start para a gente estabelecer uma discussão que vai muito além de Capitólio, a gente pode colocar para vários exemplos, né? E eu acho bacana a gente introduzir esse tipo de debate aqui, numa disciplina que chama Geologia Ambiental. Tá? A lei, ela existe, a proteção do patrimônio, ela existe, mas no dia a dia não é isso que a gente observa. Infelizmente. Mas vamos dar uma olhadinha nos outros geoparques mundo afora para ver o que acontece, o que eles fazem, né? Tudo bem? Sim, as cavernas também. As cavernas também. E nós temos vários exemplos, né? Vários. Eu não vi a Nicole tentando entrar. Agora fui eu. A Nicole e o Lucas, ó. Agora fui eu que não vi. Bom, pessoal, então para hoje eu gostaria que vocês se atentassem a essa questão. O exemplo é Capitólio, mas a gente pode fazer, dar uma olhadinha em todos os parques, né? Vamos olhar o Petar, que é um parque geológico, né, das cavernas. Como que funciona lá? Lá tem uma estrutura de monitoramento, de bastante instrução. Como que funciona lá? Lá, assim, existe um parque ecológico, né? Fica a dica, tenta dar uma olhadinha no Parque Geológico do Petar, para a gente ver como que funciona lá, né? Tem Bonito também,
a parte das cavernas. E aí, como que funciona lá? Né? Qual que é a estrutura? Existe algum geoparque no Brasil com estrutura que funciona em termos de monitores, em termos de mitigação de acidentes, né? A gente vai ter um momento na disciplina que a gente vai distinguir essa questão de risco ambiental e acidente natural, né? Acidente de desastre natural. Mas é só em termos de definição, porque na verdade vocês já têm vivenciado isso muito, né? Deixa só eu ver aqui quem está presente para poder fazer uma chamadinha mais rápida, aqui no sentido assim, ó, eu vou olhando e vou respondendo. Diário, geoambiental. Tô aqui, tá, pessoal? Pode ir escrevendo que daqui a pouco eu volto para olhar ali. Então, peraí. Ana Beatriz, Ana Carolina Tobias e a Ana Carolina Espanholo. Ana Beatriz, as Anas Carolinas. Ok. A Beatriz já conversou comigo, que não viria. Camila Castro, Camila Ducati. A Carolina Bassan estava com dificuldade, não sei se conseguiu ficar na aula. Jones. Cadê? Hoje é dia 17, só a aula, a primeira. Só o primeiro encontro que eu vou marcar. Gabriela Oliveira, Gabriela Costa. Gabriela. Gíulia, desculpa. Gíulia, Gustavo Lima, Gustavo Souza. Gustavo, a Gíulia não entrou hoje. Gíulia, ok. Gustavo e Gustavo. Isabela, Jade, João Pedro, João Victor. Isabela, Jade, João Pedro, João Victor. Júlio César, Karen e Lucas. Júlio César, Karen e Lucas. Ok. Maria Eduarda, Mariana e Nicole. Maria Eduarda, Mariana, Nicole. Patrícia, também já conversei com ela. Paula, Sara, Sofia, Thaís. Sara, Sofia e Thaís. Só a Sara que não comentou nada. É uma aqui, ó. Tatiele, Wesley, Iago. Tati, Thaís, Tati, Wesley. Falta só... o Iago tá aqui também. Ótimo. Então, vamos salvar essa parte. Muito bem. Aqui, ó. Pessoal, alguma dúvida com relação à apresentação da temática de hoje? Por enquanto não, Sabrina. Tranquilo, então, Matheus. São 25 pontos, tá? Deste fórum. A gente vai fazer 4. Então, agora a gente está no segundo. Certo? Tranquilo, então. Na próxima semana, a gente vai mudar um pouco o tema. A gente vai trabalhar mais a questão de águas, tá? Sempre com esse enfoque aí ambiental, de aproveitamento, de colocar o homem como agente, a ação antrópica, né? Como agente geológico e como agente explorador. Certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Rapidinho mesmo para apresentar a atividade de vocês. Uma boa semana a todos. Dúvidas que vocês tiverem com relação a a qualquer coisa, né? Mas especificamente a este fórum, vocês entram em contato comigo, tá bom? Obrigada a vocês. Obrigada por terem vindo aqui no nosso encontro. E assim que possível, eu já vou disponibilizar as aulas gravadas.
Um abraço, pessoal. Tchau, Sabrina. Obrigada. Karen, obrigada a você.